para a Sara, né? A gente começou o programa falando disso. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou para a mesa de cirurgia, Sara. Ele teve vários problemas aí com soluços, né? Operou da hérnia, agora 2 vezes do soluço. Parece que ele não quer sair do hospital também, porque eu entendo, né? Não quer voltar para a cadeia. De acordo com a ex-primeira-dama, os problemas voltaram por volta de 10 horas de hoje, então ele teve que ir para a cirurgia de novo. Num post nas redes sociais, o Carlos Bolsonaro afirmou o seguinte, a gente tem para colocar aqui na tela: meu Deus, quando essa tortura vai acabar? Eu queria então passar para a Sara comentar isso, essa vitimização permanente do Bolsonaro. Eles que louvavam um torturador, né, Sara? Você lembra disso? Falavam Sim, do Ustra. muito. E agora ficam falando que o Bolsonaro, que está preso, tem direito a médico, vai para o hospital, não é torturado, mas falando em tortura. Como é que você entende isso? Você que lida tão bem com as redes sociais, é uma participante e, ao mesmo tempo, uma estudiosa, né, do comportamento nas redes. Isso que o Carluxo faz tem resultado na vitimização? Favorece o Jair de alguma maneira? Gente, para mim, isso soa como a maior prova da contradição do bolsonarismo quando ele tem aquele bordão de bandido bom e bandido morto, né? Porque até então a gente entende que quem está na cadeia é bandido e acabou. Até que se prove o contrário, que se prove a inocência, é considerado bandido. E toda vez que o Bolsonaro tem algum tipo de problema de saúde, que ele recebe amparo, né, dentro do presídio, que ele consegue sair de lá e ir para uma mesa de cirurgia, mesmo sendo pequena, porque existe uma vitimização absurda. Ah, é cirurgia, gente, tem graus de cirurgia, são pequenas cirurgias. Eu fui fazer uma pesquisa sobre essa questão do soluço, eu não vi, pelo menos dentro do que eu consegui ver, que teria alguma vítima fatal de soluço. E aí tem lá funções, tem porque pode ser espaço muscular, pode ser por questão de gastrite, alguma coisa. Mas, assim, toda vez que ele tem algum tipo de reclamação, mesmo que pequena, sobre isso, ele recebe um amparo, né? Então, temos aí duas questões para eles começarem a questionar. Primeiro que esse bordão, bandido bom, bandido morto, caiu por terra quando eles entenderam que no presídio existem pessoas que também têm todo tipo de amparo, que inclusive eles tentaram fechar o Departamento de Direitos Humanos, e que se não fosse pelos direitos humanos, eles não estariam tendo essa estrutura, né? Sem contar também que ele está sendo privilegiado até, porque a grande massa carcerária da população não tem esse socorro de imediato, né? Não tem, porque ele está reclamando de soluço. Gente, soluço não mata, é um incômodo, logicamente, né? É um incômodo. E eu prezo pela dignidade, mesmo quando alguém está cumprindo pena, mesmo sendo Bolsonaro. E ele está recebendo tudo. Então, assim, é uma contradição muito grande do que eles falam o tempo todo sobre querer bandido morto. Até então, se fosse para a sociedade pensar assim, ele ia tomar uma aspirona na cadeia, né? Já que ele precisa de cirurgia e ele sempre tem um bom atendimento médico. E também sobre a questão de direito à dignidade enquanto se está cumprindo alguma pena, que ele está tendo todo o amparo. Então, eu prezo que a saúde dele fique boa, que ele melhore, que toda vez que ele precisar de um cuidado, ele tenha, para ele poder cumprir o tempo dele com dignidade no presídio, né? Já que nem todo mundo tem esse direito ainda. Agora, o incrível, Chico, é que enquanto o Carluxo estava tentando vender essa imagem de vítima do Jair, o outro filho, o Flávio, que inclusive é o escolhido para ser o candidato a presidente, o filho primogênito, né, o 01, como eles falam lá, vai ter uma comemoração emocionante. Não vai ficar do lado do pai, não, viu? Ele resolveu passar o Réveillon na Disney. Quem traz a informação é a coluna do Guilherme Amado, foi nosso colega aqui também, jornalista, aqui no ICL, viu, Sara? Então, que tal o Carluxo dizendo que o pai está passando por tortura e o Flávio Bolsonaro, em vez de estar solidário, está lá passeando na Disney, não sei se com a família, sorte dele, que pode pagar e que pode ir para lá, enfim. Eu não curto muito, mas, enfim, quem curte vai lá, né? Agora, cria uma dissonância, né? Ou é vítima de tortura, ou é o quê? O filho 01 passeando enquanto o pai está quase morrendo no hospital. Mas errado ele não está, porque ele não é agente penitenciário. Do mesmo jeito que Bolsonaro não era coveiro quando morria um monte de gente durante o período de Covid, o filho dele não tem por que ele estar fazendo campanha aqui na porta de cadeia se não vai estar preso junto, né? Então, é a família tradicional brasileira. Um cuida e o outro se diverte. Não tem o que fazer. Perfeito, Sara. Não, estou contigo também nessa tese de que desejo que tudo siga dando certo para o Bolsonaro no hospital ou na cadeia, que ele tenha saúde para cumprir o que a justiça brasileira determinou. E olha que ele vai cumprir isso num quadro de regalia. Você pega o sistema carcerário brasileiro, é o inferno
para quem não foi uma autoridade como o Bolsonaro, para quem não é da extrema-direita, é um inferno na Terra. Ele conta com todo esse privilégio. O Alexandre de Moraes, que era tido como ditador, tem assinado tudo, toda e qualquer visita. A Michelle tem um passaporte permanente de visita à Polícia Federal. Ele pôde fazer a cirurgia que quiser, vai ficar pelo menos até o começo do próximo ano sem ser atrapalhado, sem ter obstáculo algum por parte da Justiça. Então, que siga e que volte logo para cumprir sua pena. Agora, em relação a Disney, Rodrigo e Sara, o Tarcísio de Freitas também já está lá. Eu acho que é uma convenção da extrema-direita com o Pateta. Está todo mundo correndo para a Disney. É a convenção dos patetas. Mas, Sara, antes de passar de novo para você, eu queria só fazer 2 atualizações aqui de notícia. Olha, por conta dessa nova cirurgia que o Bolsonaro teve que fazer hoje, que a gente acabou de relatar, a Polícia Federal adiou o depoimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro daria sobre aqueles itens que foram encontrados nos cofres do Palácio Alvorada, né? Os cofres foram abertos e dentro deles encontrados objetos, documentos pessoais. O depoimento estava agendado para hoje. A Polícia Federal quer algumas explicações sobre esses objetos que estavam no cofre, mas vai ter que esperar um pouquinho, porque ele está fazendo a cirurgia, não vai poder prestar depoimento. E uma atualização a mais, antes de passar para o próximo assunto para a Sara, olha só, a gente falava agora há pouco do caso do Banco Master, Sara, terminou agora, há poucos minutos, o depoimento do Daniel Vorcaro, que era o chefão, né, o dono, o bilionário dono do Banco Master. Ele já acabou de depor. Na sequência, começou o depoimento do Paulo Henrique Costa, que era aquele diretor do BRB, o banco lá do Distrito Federal, que é um banco público. Então, acabou o depoimento do Vorcaro, começou do Paulo Henrique Costa. Por enquanto, não temos ainda detalhes do que disse o Vorcaro, se vai ter algum tipo de acariação entre eles. Então, eram as atualizações que eu queria trazer. Antes de levantar um tema aqui para a Sara comentar também. Olha só, isso está nas redes sociais muito forte, Sara. Aquele caso do espancamento de 2 turistas em Porto de Galinhas. Eu não sei se você acompanhou em detalhes, né? Que é uma das praias mais conhecidas aí do turismo nacional, em Pernambuco. A agressão começou depois de uma discussão sobre cobrança de cadeira e guarda-sol na praia. Mas não é brincadeira, olha como é que ficou o olho de um dos agredidos. Eles foram cercados por 30 pessoas, talvez ali gente que aluga as cadeiras, o pessoal das barracas, bateram pesado, teve queixa. Eu queria ouvir você sobre isso, Sara. O pessoal vai curtir, né, assim, um fim de ano, um turismo aqui gostoso na praia e termina agredido. Que coisa, que violência brutal, né? Isso aí é um assunto de tantas camadas. Já conversei com algumas pessoas da rede, inclusive, porque, não sei se vocês viram, eles é um casal, né? Um casal homoafetivo. E aí, pelo que eu fui entendendo, vendo as notícias, parece que estavam cobrando dele um valor mínimo, e não existe isso de acordo com o PROCON, né? Você não tem obrigação de pagar taxa mínima além do que você consome. E aí, eles foram agredidos. Tem uma cena dos dois que parece que quando começam a agredir eles, um começa a cobrir o outro, sabe? É como se fosse uma rede de proteção, porque, na verdade, os dois só tinham a outra ali. E aí já entra um monte de questões nesse assunto, inclusive a homofobia. E aí trazendo uma vertente que talvez não tenha nada a ver diretamente com o assunto, mas também cabe, só assim, né? Uma vertente a mais. É muito importante que as pessoas tenham consciência de classe, consciência de existência, inclusive quando elas fazem parte, mesmo sem querer, de algum grupo marginalizado. Por quê? O posicionamento dos dois são claramente um posicionamento bolsonarista, né? São de extrema direita. E eu não tenho nada contra qualquer pessoa, de qualquer grupo, ter posicionamentos e partido político de acordo com o que ela acredita que é melhor para o país. Eu não vejo problema nenhum. Mas, dependendo do lado que você escolhe apoiar, você vai ser um problema. Aí já não é mais sobre a minha opinião, nem a população, é quem você apoia. E aí, quando a pessoa que é de um grupo marginalizado, né? Que eu digo grupo de pessoas excluídas, que não são aceitas, elas escolhem apoiar bandeiras que estão ali tentando o seu próprio extermínio, eu acho que elas começam a enxergar e sentir na pele, né, como que é difícil entrar, permanecer e ser aceito nesse grupo. Porque é a forma mais assim absurda de entender. Mesmo apoiando
quem eu acredito que pode, que é contra o meu grupo, mesmo eu não sendo, eu aqui dentro eu também sou excluído, né? Não é um formato de você se proteger. Você está dentro do grupo, mas você não é do grupo. Então, quando a homofobia ela chega nesse sentido mais violento, né? Onde o rapaz ficou com o rosto figurado praticamente, eu acho que ele começou a pensar em algum instante, talvez, que essa proteção que ele achou de proteger e defender a extrema-direita, ele não cabe, entendeu? E deve ser muito doloroso você ter que descobrir isso nesse formato, com muita violência, com sangue saindo do seu rosto. E é importante as pessoas terem a noção de que partido político, gente, não é só questão de pirraça nem birra. Você realmente precisa apoiar partidos que estão pela sua causa, pela sua existência. Mesmo você não concordando com muita coisa, você tem que ver que não pode apoiar o canhão que está virado para sua casa, que foi no caso desses dois aí, né? Mas eu espero que eles recebam lá todo o amparo, que a justiça seja feita lá na região. Parece que estão fazendo investigação também lá, né? Atrás das pessoas que agrediram eles. Exatamente. Chico, um comentário rápido sobre isso, Chico? A polícia de Pernambuco acho que já identificou, né, todos os envolvidos na confusão. É um absurdo essa questão da consumação na praia, de cobrar preço violento em relação à cadeira, à mesa. Isso não acontece só em Porto de Galinhas, mas lá digamos assim, é uma área em que isso acontece de uma forma muito repetida e de maneira assim quase criminosa, sabe? Mas chama atenção também esse ponto, a opinião da Sara é importantíssima. Nunca se iluda e ache que você aderindo ao bolsonarismo você está protegido de alguma coisa. Não, você está quase que atraindo mais um tipo de violência. Infelizmente é isso. Muito bem, Chico. Sara, obrigado pela participação. Né, tratando de um caso